Olá, a partir do enorme número de pessoas que foi às ruas reclamar da qualidade do serviço público, fazendo reivindicações, a presidente da República veio a público anunciar uma série de medidas. Nós vamos conversar agora com o senador Rosarildo Cavalcante sobre o assunto. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como o senhor é médico, eu gostaria de começar a conversar sobre esse assunto, sobre esse item da pauta, tanto das manifestações populares quanto de medidas anunciadas nessa terceira semana de junho pela nossa presidente da República. O senhor acredita que aumentar o número de vagas nas escolas para especialização dos médicos é uma medida que vai atender a reivindicação dos brasileiros insatisfeitos com a saúde pública? Na verdade, nós não temos só um remédio para isso. Um dos remédios é isso mesmo, é criar... ter cursos de medicina em todos os estados, o que agora já temos. Temos em Roraima, no Amapá, no Acre, em Rondônia, e também reforçar esses cursos para que formem bons médicos e que tenham a oportunidade de fazer a residência, até poderia, como por exemplo, já se gosta de falar tanto em Cuba, em cada província ou estado, tem uma faculdade de medicina e aquela faculdade de medicina, naquele estado, é voltada para a especialidade tal. Então, se o médico quiser, uma hipótese, formar numa província, mas quiser ser cardiologista, ela está oferecida noutra província. Então, ele vai para lá fazer especialidade. Com isso, não falta médico em nenhuma província. O que nós temos que ter aqui é um planejamento, porque se olharmos a população do Brasil e a população de médicos no Brasil, nós temos uma relação muito boa, acima do mínimo recomendado. De proporção, né? Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza 1 médico para 1.000 habitantes. Nós temos mais de 2 médicos para 1.000 habitantes com os médicos. Mas aonde estão os médicos? O problema é a localização deles. É isso aí, aonde estão? Eles estão nas grandes capitais, estão nos maiores centros, por várias razões. Porque tem maiores condições de trabalhar com equipamentos adequados, de se aperfeiçoar, de ter mais de um emprego, porque poder, inclusive, formar um salário melhor. Mas temos exemplos também muito importantes, como, por exemplo, a rede Saga Kubitschek. Paga muito bem ao médico, o médico não sai ganhando mais do que em qualquer outro lugar, mas é dedicação exclusiva. E lá, sendo um hospital público, tudo é muito bem organizado, porque, inclusive, infelizmente no Brasil, a mãe de todos os males é a corrupção. E a corrupção está presente, inclusive, no setor de saúde. Era aí que eu queria chegar. A gente aumentar o número de vagas nas escolas de especialização de médicos é uma medida importante, mas ela não é imediata, não é? Ela não vai dar uma resposta imediata ao usuário do sistema de saúde. Mudanças na administração do SUS, da administração dos recursos, da distribuição. Faltou isso para o senhor nesse anúncio desse esforço de melhoria da saúde? Com certeza, porque, olha, nós agora mesmo votamos a regulamentação da emenda 29, que propunha estabelecer teto mínimo de gasto por município, estado e governo federal, ou União, como se chama. Então, se estabeleceu que o município tem que gastar 15%, que o estado tem que gastar 12%, mas o governo federal não estabeleceu o limite. Então, alega o governo que gasta mais do que 10%, e qual era o problema de colocar na regulamentação que ele tinha que gastar 10%? Você já gasta mais de 10%, mas o que acontece é que também os recursos, está aí a CGU, que é um órgão do governo federal, do Poder Executivo, mas é um órgão fiscalizador, o ano passado publicou um relatório dizendo que nos últimos 4 anos anteriores ao documento, só de um órgão da saúde, da FUNASA, foram desviados 500 milhões de reais do Brasil. Então, o que falta na saúde, na educação, na segurança, primeiro, é os recursos serem bem aplicados. Eu estava dando o exemplo do Saga Kubitschek. Lá se compra, de fato, por licitação, pelo preço mais barato, e se administra sem extravagância. E por esse Brasil afora, desde aqui a capital federal a qualquer município desse país, as coisas são muito... A gestão é ruim, a fiscalização pior e, portanto, a qualidade do serviço prestado é péssimo. Isso na educação também. Na segurança pública. Na segurança pública também. Então, na verdade, eu acho que qualquer outra medida
paliativa e talvez de pouca eficácia. Porque, muito bem, aumentar o número de médicos, se não obrigá-los de uma maneira... obrigar no sentido de não só assim, vai para lá e pronto, não. Mas incentivá-los. Incentivá-los para ir, porque vai chegar no município, ele tem hospital para trabalhar, ele tem a equipe para ajudá-lo, ele tem material hospitalar para fazer o trabalho. Senão ele expõe a profissão dele e expõe o pior, que é expõe a vida das pessoas que estão lá, com um médico, às vezes até pode ser competente, mas sem condições de trabalhar. Então é preciso mudar radicalmente a questão da redistribuição dos médicos no país. A Austrália fez isso, obrigava que o médico formado ficasse 2 anos num município onde não tinha médico, ou não tivesse essa relação de 1 para 1000. E o Brasil pode fazer isso, mas se nós ficarmos desviando o foco dos problemas, como por exemplo, agora a saída vai ser uma reforma política, a saída vai ser convocar uma constituinte, isso realmente é desviar o foco, no meu entender, porque projeto de reforma política nós temos pelo menos desde o primeiro governo Lula. Sim. E a presidente Dilma tem uma base, digamos, que nenhum país do mundo tem um presidente com uma base tão sólida quanto a dela. Então, se ela quiser fazer reforma política ou reforma que for, pode fazer. Sem precisar, digamos assim, querer botar na cabeça do povo que vai se fazer constituinte exclusiva. Nós temos uma Constituição que tem 25 anos de existência. Ela pode ser emendada e tem sido emendada. Então, muito melhor seria realmente organizar uma comissão que discutisse os pontos de verdade necessários para a população. Porque que adianta, por exemplo, discutir que agora eu vou fazer financiamento público de campanha, que eu defendo. Tá. Mas e só isso? Não, nós temos... a sugestão da OAB de fazer um projeto, aprovar aqui e submeter à apreciação popular. E as urnas com ele, o senhor acha que isso é eficaz? Fazer uma reforma constitucional e submeter a plebiscito popular. Fazer uma reforma política e submeter esses novos quesitos a uma consulta popular. Olha, eu não sou contra a consulta popular. Agora, eu acho que a consulta popular não pode também se banalizar. O que é mais importante, por exemplo, é que a população, assim como se conscientizou de ir à rua e reclamar por esses pontos que são, digamos assim, estão atravessados na garganta de todo mundo, e olhe que não era só pessoas pobres, não. Ali você tinha pessoas universitárias de classe média, você tinha pessoas formadas, professores, mulheres, homens, jovens, que estavam reclamando coisas que nós bradamos todos os dias. Agora, você pega esse grito e não aproveita esse grito do povo e para fazer de fato as mudanças, vir com essa história de reforma política. O que vai mudar na corrupção se eu fizer a reforma política? Vamos dizer que seja o financiamento público de campanha. Melhora. Uma representação também menos de torcida. A questão, por exemplo, de forçar eleição em 2 turnos aqui no parlamento, para que você, no primeiro turno, discuta plataformas, propostas de partidos, para depois, sim, eleger os parlamentares. De alguma forma, pode colaborar para fortalecer... Eu entendo que, por exemplo, vamos dar aqui... É bom a gente se comparar com uma democracia melhor. A dos Estados Unidos. Sim. Como é que existe lá? Existe realmente... Pensa-se que só existem 2 partidos. Não existe, não. Existe mais de 2 partidos. Só que 2 partidos têm consistência ideológica e pragmática, quer dizer, pratica mesmo o que prega. E, ao mesmo tempo, um candidato a presidente, ele passa por uma série de eleições primárias, que é mais ou menos isso que você falou, e termina por sair candidato daquele partido. Nós poderíamos fazer algumas coisas que também não adianta querer copiar modelos que não se adaptam à nossa realidade, mas aperfeiçoar, olhando para eles, acho fundamental. Mas eu ainda insisto, se nós não fizermos mais ou menos como fez a Itália em relação à máfia, fazermos um mutirão em que junte poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, naquela famosa chamada Operação Mãos Limpas, para acabar com a máfia, nós não acabaremos com isso no Brasil, porque nós sabemos, toda hora a imprensa divulga corrupção em prefeitura, em governo estadual, em órgão do governo federal. Ela própria, a presidente Dilma,
demitiu vários ministros porque havia indícios de corrupção. Então, é aquela história, é ter uma caixa d'água enchendo e uma torneira aberta aqui. Ela não vai encher nunca. Então, é o caso. Então, não adianta botar recurso na saúde, por botar, se não tivermos pessoas preparadas para administrar e, melhor ainda, órgão eficiente para fiscalizar. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.